Há um tempo atrás eu sabia de tudo. Hoje eu só sei que nada sei. A evolução da educação é você ir cada dia se achando mais ignorante. Hoje meu convidado é o Sebastião Clementino da Silva, professor Macalé. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem? Agradeço o convite, espero estar à altura das suas perguntas e é sempre um prazer falar do mundo e falar de educação. Fico contente. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Que eu achei da COP26 foi a presença maciça de jovens ambientalistas e jovens ligados aos movimentos sociais. Eles deram o tema das perguntas e das respostas. E também a presença do povo primitivo, quer dizer, os descendentes, né, nativos, que também participaram. Então a COP ela teve o momento dos grandes interlocutores, teve o momento, e até o Obama esteve lá também quase no final para falar com os jovens, e a COP ela é uma sinalização de mundo. Essa é a minha perspectiva. Certo. Porque me parece, para um leigo, que, por exemplo, a COP de Paris foi mais, vamos falar assim, ela teve mais resoluções, foi mais construtiva, e agora fica muito nos espaços dos discursos, né, da questão da propaganda midiática, do que em resoluções afirmativas, né? O senhor não acha isso, que falta um pouco de ação e não fica muito no discurso? Eu vou lembrar essa parte da militante de Uganda, se eu não me engano, acho que é Nilsi, de Uganda. Ela roubou os holofotes da Greta, né?
Porque ela começou falando que em Davos ela esteve presente e tirou fotos com os militantes da época, né, em Davos desse ano, e ela sentiu que na foto, a hora que foi colocado nos jornais internacionais, tiraram a foto dela, porque ela é uma ugandense, né, uma negra, e ela estava ao lado da Greta. E ela começou falando isso, falou, olha, antes de eu falar do meu país, Uganda, eu quero falar que aquilo me chocou muito, ela falou assim, me entristeceu muito. Eu estava na foto, lá em Davos, e depois, nos jornais, eu não aparecia. Mas eu quero falar também, ela dizendo, de que a COP de Paris, ela não trouxe tudo aquilo que foi imaginado. Porque na época, em Paris, eles estavam discutindo de descer pelo menos 2 graus, parar em 2 graus Celsius. Esse foi o movimento que saiu da COP de Paris 15. E ela disse assim, naquele momento foi dado ainda os governos internacionais das grandes nações, falaram que daria 109 bilhões para os países em desenvolvimento. E hoje eu venho aqui para falar que esse dinheiro não chegou em nenhum dos países que foram ditos lá na COP de Paris. E ela disse também, eu espero que daqui saia alguma coisa mais concreta e menos volúvel do que aconteceu em Paris, da COP de Paris. Então achei interessante, e isso ela abriu assim, sabe, O senhor acha que até mesmo na COP há racismo? Sim. Olha, eu vou te falar, ali não teve essa questão de racismo, mas ela se retratou a Davos, especificamente o caso dela como um ativista. Mas na COP26 foi o momento de toda a juventude, tá? Ambientalista, a juventude política, a comitiva brasileira, que os nossos jornais quase que não retrataram, estavam presentes lá. Os movimentos sociais. O deputado aqui de Bauru estava lá, o Rodrigo Agostinho. Agostinho, ele é um ambientalista desde jovem. Eu dei aula para o Agostinho no Colégio São José, na 7ª e 8ª série. Ele sempre mexeu com essa questão, né, de ambiental. Ele já esteve aqui com a gente e aí eu passei a acompanhar as redes sociais dele, eu vi ele lá em ele faz parte também da Comissão Ambientalista do Congresso. Faz sim. Parte. Foi aprovada uma medida provisória dele agora, recentemente. Ele é um grande entendedor, formado em Direito, tem mestrado na questão também ambiental. Ele é um grande, assim, eu considero, desde a 8ª série, ele era já considerado um intelectual. Ele estava sempre focado. Legal. Falar uma coisa que até a gente tem um Drops de notícia que chama Além da Notícia, que é do programa aqui, que ele vai no meio da semana, meio perdido, falando sobre assuntos da atualidade. E lá nós abordamos a questão do 5G, né? 5G que está chegando no Brasil agora, com os leilões do governo federal. 5G é considerada a internet das coisas, né? Diminui a latência, aumenta a velocidade da internet, entre outras coisas. Mas o 5G foi o motivo de uma briga de cachorro grande, né? Estados Unidos, China, né? Ainda lá com o Trump, né? Era o presidente ainda, com o Xi Jinping. Como que ficou o desenho? Isso daí significa alguma coisa na geopolítica mundial, a questão do 5G? Olha, é uma questão geopolítica. E nós temos que entender que o mundo, o espaço global, ele não é só territorial, ele é espacial também. Então, à medida que você tem as informações, quem tem informação tem poder. Quem tem poder determina. Quem determina manda. Essa é a ordem. O conflito entre os Estados Unidos e a China na questão de Huawei, né? Huawei, é complicado. Eu acredito que os Estados Unidos estão perdendo a sua hegemonia. Ai, que maravilha. Eu acredito, porque a ascensão americana
foi pós Segunda Grande Guerra Sim. Mundial, tá certo? Aí ele superou a Inglaterra e foi pós a Segunda Grande Guerra Mundial. E ele não teve, os Estados Unidos não teve guerra no seu território. Ele se apropriou do Plano Marshall para ajudar os países e enriqueceu. E teve um desenvolvimento tecnológico, científico de grande, né, capacidade. E agora ele encontrou um divisor de água. Encontrou alguém para fazer frente para ele, né? Divisor de água. Porque na política chinesa você vai lentamente. Sim. Com a filosofia chinesa, né? Sim, mas professor, eu sinto falta disso. É um projeto de longo prazo e eles abrem mão. Não, temos aqui o nosso objetivo. Então as outras coisas que surgem no meio do caminho, eles fingem nem enxergar. Não, porque esse é o nosso objetivo, eu não vou me preocupar com isso. E está dando muito certo na China, né? E falta muito isso para nós, né? A gente vive uma política do dia, né? A gente vai falar, o problema de hoje é transgênero, o problema de hoje é tal coisa. E a gente não tem um objetivo a longo prazo maior, e é isso que nós queremos ser, né? E você está falando do mundo. Eu estou falando do que a China fez comparado com nós, Brasil. Tá, uma comparação. Mas o Brasil é um pária global, não dá para você fazer uma comparação. Mas isso, professor, esse nós 5G temos que aqui, mudar. você sabe quanto a Huawei tem aqui? 40% de todas as linhas. Então eu não posso ir contra a 5G da Huawei e optar na época o governo Trump e agora o governo Biden, porque o que vai fazer o 3G e o 4G, que 90% da população brasileira tem 3G e no máximo 4G, aliás, no mínimo 4G. Então, 40% de tudo que nós temos aqui de comunicação é da Huawei. Da Huawei. Então, se você pensar, a nossa visão é uma visão eurocentrista de colônia, de capacho de colônia. Nós pensamos através da ocidentalização, o eurocentrismo, Síndrome e a gente do não vira-lata, né? Síndrome de vira-lata. Então, essa síndrome de vira-lata, ela ficou porque a nossa elite, ela não fez uma independência, ela se apropriou da metrópole, juntamente, porque uma independência que não tem sangue, uma independência que não tem luta, não é uma independência, é conluio. Sim. Então, a escola tem que começar a ensinar a parte dos vencidos também. Sim. Não é só dos vencedores. É isso que nós estamos... E aí a gente tem uma pecha de que o Brasil é um país continental, tem grandes dimensões, tem 7.800 quilômetros de litoral, está indo lá do Amapá e chegando no Arroio Chuí, tem 15.700 quilômetros de fronteira terrestre, tem 10 limites com países da América do Sul. Se a nossa elite não fosse uma elite ainda escravagista, colonialista, dependente do mercado externo, e que nós não ganhamos nenhum prêmio Nobel. Mas isso... Sabe, qualquer país da América Latina, o Chile... Qualquer país, não, desculpa. O Chile tem, o Uruguai tem, o México tem. E aí a gente começa a falar que o Brasil, um país que não investe em técnico, em tecnologia, em ciência, e que as crianças ficam 4 ou 5 horas só na escola, enquanto o mundo está ficando tempo integral, e agora a gente faz aí o Estado uma escolinha de tempo integral, de quase meia boca, e nós queremos chegar aonde? Não vamos chegar a lugar nenhum. Essa questão do prêmio Nobel, eu vi uma história de Jô Soares uma vez, ele falando que era o médico que descobriu a doença de Chagas, que me foge o nome agora, mas enfim. É um sanitarista brasileiro que fez essa descoberta muito importante. E ele ia ganhar o prêmio. Era indicado. Aí ligaram para o presidente à época e falaram, olha, aqui tem voto suficiente, ele vai ganhar o prêmio Nobel. E o presidente falou assim, não, pelo amor de Deus, não dá para ele não, ele vai ficar se achando. Assim, não deu. E aí o Jô Soares contou essa história. E depois eu escutei o Rubem Alves
O Rubem Alves contando que ele perguntou, ele estava almoçando com pessoas que eram do júri, né, do Prêmio Nobel, ele falou assim, ele perguntou, viu, por que brasileiro não ganha Prêmio Nobel? E os caras falaram assim que na hora não souberam responder direito, e depois, ao final do jantar, chamaram ele e falaram assim, eu tenho uma resposta para você. E falaram assim, não, é porque os brasileiros tratam muito mal seus ídolos. Quando alguém desponta a ponto de ser indicado, os outros brasileiros começam a atacar. Ah, não é tudo isso, não é? E a gente vê isso, a gente trata muito mal nossos ídolos, realmente, né? Eu até li essa reportagem do Rubiaga. Você leu? Realmente. É muito interessante. O brasileiro tem isso, ele não venera o seu... Não. Vou dar um outro exemplo, entre o Maradona e o Pelé. Pelé ele tem assim, o Pelé ele não se envolve muito em política. Sim. O Maradona, ele é socialmente político, ele era socialmente político. Mais de 1 milhão de pessoas estavam naquele enterro dele. Sim. Vê? Então, ele é um ídolo que está em todos os momentos. Ele não criou o Maradona jogador e o Maradona empresário. Pelé criou. Edson Arantes do Nascimento, empresário. Pelé jogador. Isso deu um corte muito grande. Sabe? Ele é o maior jogador, mas ele não soube conduzir. Quer ver uma passagem? Quando ele foi jogar no Cosmo, acho que era New York Cosmos, 1976, se eu não me engano, eu era garoto ainda, né? E aí ele teve um encontro, naquela época ainda estava muito quente a questão racista nos Estados Unidos. Sim. O lutador de boxe Cassius Clay, né? Não era Muhammad Ali ainda, né? Ele era Cassius Clay, que não foi para o Vietnã, preferiu ser preso, mas não foi para o Vietnã lutar em nome dos Estados Unidos, porque ele falou, essa guerra é de vocês, essa guerra é de branco, não é de negro. E quando ele encontrou com o Pelé, ele falou que agora nós temos aqui um ídolo mundial negro que vai lutar pelas nossas causas. O Pelé falou, olha, eu vim aqui para jogar bola e não fazer política. O Cassius Clay abominou Pelé, ele não teve acesso, o tempo que ele ficou lá, ele não viveu com a comunidade, porque o afro-americano dos Estados Unidos, ele é muito sister, né? Muito irmã, muito irmão, essas coisas. E o Pelé não soube fazer isso. Sim, a comunidade lá, ela é mais, não queria usar essa palavra, mais unida, ela se interage mais, a comunidade negra americana, com certeza. Mas, você já jogou com o Pelé? Não joguei, mas eu fiz, eu fui coadjuvante do filme dele, que foi o primeiro filme dele, né? O Rei Pelé. Foi filmado aqui em Bauru, no Baquinho, era o estádio aí do Baque, né? O pai dele jogava no Baque naquela época. E quem fez o papel do Pelé foi o Feijão. Era um jogador, ele morreu agora com 66 anos, ele era juvenil no Palmeiras, ele parecia com o Pelé. E eu lembro que na escolha para fazer o futebol, para jogar, né, no time do Pelé, no Baquinho, eu era o Leal, que era o técnico do São Paulo, que já era técnico do São Paulo, não, que era do São Paulo, que veio para o Noroeste, que era técnico aqui do Noroeste, né? E a seleção foi lá no estádio Alfredo de Castilho. E ele falava, quem é isso? Todo mundo erguia a mão. Quem é? Ponta direita, centroavante, meia direita. Também levantei a mão. Aí ele olhou, escolheu. Né? Aqui teve três bauruenses aqui que também fizeram o filme. E naquela época você não elogiava tanto, sabe? Você não tirava foto. Sim. O Lima Duarte foi o pai da menina namorada do Pelé. Sim. Sabe? Você ia saber que eu era o Lima Duarte? Então, eu fiz assim, fui mais coadjuvante. Eu até hoje procuro as fotos. Da manchete que tirou, mas você é criança, você não liga para foto, né? Aí você não guarda a história. E às vezes eu falo para os meus filhos, olha, eu fiz lá o filme do Pelé, não era o Pelé, mas eu era o meia-direita, eu jogava ao lado, quando ele errou os gols no Baquinho e tudo, né? E aí depois o meu genro foi gravar, o meu genro trabalhava na CNN, foi fazer uma gravação do Pelé, e aí ele falou pro Pelé,
Falou, olha, o meu sogro fez o filme seu lá em Bauru, no Baquinho. Ah, é? O Pelé falou, ah, é? Como que ele chama? Professor Macalé. Ah, então eu vou dar uma fotografia aqui, vou dar uma homenagem para ele. É um amigo Macalé, do Pelé. Tá lá a foto até hoje, lá a camiseta. Ele é o maior jogador de todos os tempos, mas eu concordo com o senhor ao analisar que ele falta ao Brasil como o grande ídolo que ele é no engajamento político, alguma coisa. Ele foi ministro dos esportes, fez a Lei Pelé, né, que é a lei do passe. Mas falta, igual assim, hoje tem uma corrente dentro do futebol que fala que não é só futebol. Assim, é mais que futebol. Assim. Eu sou um dos grandes combatentes dessa corrente. Falei assim, não, é só uma modalidade esportiva dentre tantas outras e nós temos que tratá-la como tal. Porque todo mundo que está dentro do futebol é o lugar onde tem mais machismo, é o lugar onde tem mais racismo, é o lugar onde as pessoas são menos engajadas politicamente. O maior ídolo do Brasil hoje é o Neymar, que é um... Deixa eu segurar o... Ele não tem opinião sobre nada, ele não tem informação, é só festinha, é só coisa. Ele não dá um exemplo, a molecada ama ele, qual exemplo que o cara passa? Nenhum, não fala uma palavra, não consegue juntar 4 palavras junto, o cara não consegue fazer uma frase, entendeu? Então eu sou muito crítico a isso, eu falo assim, tem que baixar a bola do futebol. Futebol é legal, uma vez por semana você assiste lá, torce pro seu time, assiste, desligou, acabou, é só futebol, é só mais um jogo, entendeu? É isso. Mas eu concordo com você, sabe o que acontece? Venera tanto. E às vezes eu fico olhando lá aquele Globo Esporte, ele fica ali 30 minutos venerando lá cada jogador. Aí você tem, como eu pratiquei atletismo durante 15 anos, né? Eu pratiquei atletismo. E eu tive, assim, competindo na época, né? Com o Agberto Guimarães, que foi campeão das Olimpíadas, né? O Zequinha Barbosa, né? Eu fazia 1.500 e 800 metros. Aqui por Bauru, pelo Noroeste, o Cabo Alcides, que era o nosso técnico. Ô Paulo, se eu fizer 800, se eu correr 800 metros, cara, é infarto na certa, eu morro. Mas naquela época, né? Naquela época eu vou pegar um cafezinho aqui atrás, eu já volto cansado. E então eu fico com essa mágoa, sabe? Não passa natação direito, não passa atletismo, não passa handebol, o basquete cresceu um pouco, o vôlei mais ou menos, a natação só quando dá, só nas Olimpíadas. Né? A Rebeca agora que está desfrutando, então estão aproveitando. Quer dizer, você não incentiva as crianças, porque é só bola. Sabe? Então o Brasil tem que diversificar o esporte. Para as crianças, sabe, tem uma vocação. Eu não gosto de jogar futebol, mas vou basquete, vou vôlei, vou atletismo, sabe? As outras modalidades. Fala assim, Globo Esporte, mas só falta futebol. Então não é esporte. Então, Globo Futebol. Né? Acontece isso. Professor, vamos girar o mundo. Nós temos a questão da Bielorrússia. País ali que a Bielorrússia fazia parte da ex-União Soviética, né? Fazia. E ela fez parte da divisão ali, né? E tá tendo um conflito migratório lá, o pessoal tá passando e eu vi o Putin se declarando essa semana. O que está acontecendo ali? Explica pra gente. Olha, é uma questão, eu entendo como uma questão geopolítica, quer dizer, todo ato nosso é político, como diria, né, Paulo Freire. O ato da omissão você já definiu de que lado você está, né? Todo ato nosso é político. E a geopolítica, ela compreende essa relação espaço e poder e domínio. Então, o que a gente vê? Eu vou voltar um pouquinho. Mikhail Gorbachev faz a abertura da ex-União Soviética. E aquelas republiquetas que estavam próximo da Europa, Letônia, Estônia, Lituânia, essa parte, Croácia, essa parte toda, né? E elas ficaram mais para pertencer ao continente europeu e entrar na União Europeia, praticamente. Então, o que está havendo ali? Há um processo migratório muito grande no país. E aí eu vou fazer um parênteses assim. A globalização, ela trouxe uma abertura de mercado e uma globalização da humanidade. Se é global, eu posso ir e vir para qualquer lugar. Senão, não é global. Que globalização? Só o mercado é global? Só a internet é global? Só as grandes empresas são globais? Então, na questão ali da Bielorrússia,
nós vamos ver o seguinte. Há um fluxo migratório saindo do Oriente Médio, da Síria, de uma parte ali da Turquia, né, daquele conflito que tem no Oriente Médio, e para a Bielorrússia, ela é uma facilidade para entrar na Europa. E aí ele passa pela Polônia, e aí já estão na Europa. Então, o que aconteceu? O Lukashenko permitiu essa passagem para chegar até a Polônia, e aí a Polônia achou que esse fluxo migratório estava trazendo assim, muito conflito. E a questão do Covid também. Então, o que a Polônia fez? Como tem ali na barreira, ela prendeu, pelo que saiu nas reportagens, 60 imigrantes. E aí, o que aconteceu? O Lukashenko não concordou com isso. Ele não concordando gerou um atrito político. Porque o Lukashenko, ele é o atual presidente da Bielorrússia. Certo. A eleição foi em agosto. Os organismos internacionais entendem que a eleição dele não foi uma eleição democrática. Como ele faz parte da União Europeia, há um revés contra Lukashenko na questão econômica. E aí ele permitiu... Mas a Bielorrússia não é zona do euro, né? Ela não tem. Não. Ela faz parte da União Europeia, mas não é a zona do euro. Não é a zona do euro. Mas está tendo uma espécie de... não significa... Um bloqueio econômico. Bloqueio econômico é contra a Bielorrússia. Contra a Bielorrússia. Entendi. Mas a Bielorrússia é um quintalzinho do Putin, não é? Não, então, aí que entra. Quem manda ali mesmo? Aí que eu vou entrar. E como quintal do Putin, o que acontece? E tem o apoio do Putin, é o quintal, mas ele tem o apoio do Putin. E o Putin é uma questão geopolítica da parte da Europa né, ocidental. Ele está dando apoio ao Lukashenko. E aí a União Europeia está dizendo que é um pé da Rússia na União Europeia intervindo na questão política. Bom, o Lukashenko sentindo fortalecido e o gasoduto que sai da ex-União Soviética, da Rússia, são mais de 1.200 quilômetros de gasoduto, que era para ficar pronto em 2019 e ainda não terminou. O Lukashenko falou assim, ele passa pela Polônia e vai abranger, vai a Alemanha, a Inglaterra e aquela parte ali. Ele falou, então eu vou fechar, já que vocês estão fazendo um boicote econômico contra o meu país, e estão falando que a minha eleição não foi democrática, então eu vou fechar aqui o gasoduto. Se ele fecha aí está gerando uma crise agora a crise está indo. No inverno a Europa congela sem gás. Congela, e a Europa está entrando em conflito. Ou vocês abrem o bloqueio econômico do meu país, tudo bem a questão dos migrantes. A fronteira tem mais de 3 mil soldados lá, né, na fronteira da Polônia para não permitir. Mas eles estão fugindo de problemas políticos, religiosos, conflitos de guerra. Né? E o Lukashenko está tirando proveito disso. Então isso é um jogo geopolítico. Né? E olha só, a União Europeia ela tem que repensar que ela vai depender muito do petróleo da Rússia. Eles não têm petróleo, a Europa. Sabe? Vai ter um pouco no Mar do Norte lá, mas é um pouquinho. Então, é isso que eu ia falar. A Suécia tem um pouco. Tem, Suécia, Noruega, mas ele não dá para abastecer. E gás, tanto o petróleo como o gás natural, vem da ex-União Soviética, da Rússia. Então o Putin está colocando um pezinho ali na União Europeia, ou seja, na Europa Ocidental. Por que eu falei lá atrás que os Estados Unidos estão perdendo a sua hegemonia? Porque nessa questão de energética, a Rússia tem o potencial. E os Estados Unidos está bem distante. E ele é uma ligação. E aí entra Xi Jinping com a Rota da Seda, que sai de lá, passa para o Afeganistão, por isso que ele deu apoio para o Afeganistão, o Xi Jinping. E vai entrosar com o da Rússia, do Putin, e que vai ligar a Europa. Então, está tudo centralizado, está tudo conectado.
E os Estados Unidos está lá em cima. Então ele não está entendendo que ele está perdendo o poder. Ele ainda tem, é a maior potência econômica, mas a China ela tem sabedoria. Mas toda potência econômica uma hora cai, né? Cai. Se a gente estudar a história, você vê Roma cai, aí modernamente, depois da Revolução Industrial, Inglaterra cai. Aí veio os Estados Unidos no pós-guerra. Está começando a cair. Então, mas está demorando, né? Os caras são bons. Então, ele não é nenhum império egípcio, né, que vai durar. Mas em todos os grandes impérios, você pegar a história dos impérios, todos eles têm um período de duração. Agora, você não pode menosprezar, quando você aprendeu em história, você nunca aprendeu a história da Ásia. Não, a gente não. Se você pensar, você viu a história antiga, Egito. Sim. História medieval, Europa. História contemporânea, estava na guerra já. Já estava na Segunda Grande Guerra e tinha que prestar vestibular. Então, pronto, acabou. E a Ásia? Peraí, a China é milenar. Até o século XVIII, a China dominava a economia. Então você não pode esquecer uma nação... Eu lembro um discurso recentemente do John Biden, que ele falou assim, olha, o Xi Jinping precisa, sabe, ser semelhante a gente. Ele esquece que as 13 colônias criadas em 1776, 4 de julho de 1776, ela tem pouco tempo de vida. Agora, você não pode comparar com a China, que tem 3.000 anos antes de Cristo. Você não pode comparar com a China, que até o século XVIII dominava o mundo. Você não pode comparar com a Ásia, que tem a maior concentração de população do mundo. População jovem. A Europa envelheceu. Sim, a Europa é extremamente... Os Estados Unidos tem conflito de desigualdades sociais enorme. Eu vi um dado que me assustou muito essa semana sobre os Estados Unidos. Acho que 3 de cada 10 nova-iorquinos precisa da ajuda do governo para comer. Sim. Realmente os Estados Unidos... O Joe Biden está fazendo esse governo que o Guedes quer fazer aqui no Brasil, que ele aprendeu na escola de Chicago. O liberalismo do Chicago Boys lá. Chicago Boys, né? Do Adam Smith. A mão invisível do mercado. Eu acho isso ridículo demais. Isso é lindo, mas não funciona. Tá? A mão invisível do mercado, ela atende os grandes conglomerados. Sim. Não, mas assim, na realidade, a filosofia liberal para os americanos é ótima. Sim. Assim, liberalismo para eles, governo forte, com exército forte, com instituição forte para nós. Sim. Entendeu? Não, mas você vê que o Biden está mudou esse conceito. O governo nosso aqui, esse presidente, ele deveria enxergar, não no Donald Trump, mas no Biden, que ele está colocando o Estado para atender a necessidade agora dos Estados Unidos. Sim. Sabe? 1,2 trilhões de dólares para infraestrutura. Em rodovia. A mão invisível do mercado. É o mercado que está fazendo. O governo botando dinheiro em estrada. Não tem... Olha, eu vejo o seguinte. A mão invisível do mercado no Brasil só quando o Estado põe dinheiro. Só. Pode ver. O que está crescendo nesse país? Agronegócio. Cadê a indústria? Ela está chegando malemar no 4.0, a nossa indústria. Predominantemente 3.0. Tá certo? Então, se o governo não abre estrada, não abre ferrovia e não tira o dinheiro, cadê o mercado? A iniciativa da mão do mercado. Eu vi um estudo muito interessante. Quando a gente vai falar de espontaneidade de mercado, sempre se lembra da Apple. O iPhone. Tem um iPhone aqui. Então, falam assim, olha só, o Steve Jobs, gênio, né, criou, olha lá, sozinho. Assim. Aí você eu vi um estudo falando assim, 85% das patentes usadas no iPhone foram desenvolvidas pelo governo americano com dinheiro do povo. Assim, só pegou. E aí o financiamento para ele começar é um financiamento subsidiado, com poucos juros para ele começar. Não existe nada espontâneo assim, né? Ou tem um governo central coordenando as coisas, ou não acontece, né? Não, e você sabe que a imprensa nossa conservadora, a nossa imprensa é muito conservadora, ela ainda fala que o mercado é que vai ditar as normas, mas sem o investimento do governo,
tanto estadual, federal, né, como municipal, não há mercado. E eu estou tirando exemplo por causa da indústria. Ela hoje não representa 11% 11% do PIB. Ela nos anos Perdendo, 80, nos anos sabe? 70, né? 70, Sim. 80 era tipo 30 e poucos por cento do PIB, né? Hoje ela é 11. Agora você vê o agronegócio representando mais, porque você vê, nós somos um país que ainda a gente está com aquela história do Pero Vaz de Caminha, quando ele mandou uma carta para Dom Manuel, o Venturoso de Portugal, que diz assim: em se plantando, tudo dá nesse Tudo país. dá, é. Nós estamos fazendo. O que o agronegócio faz? Ele vende aquilo que a terra produz. Sim. E com insumo comprado no exterior, da Dubá, sabe? Então, agora você vai na Coreia do Sul, não tem nada, conflito até 1953, uma guerra danada, você está usando a internet, o telefone, Coreia do Sul, carro, Coreia do Sul. E nós? Que carro nós inventamos? Mas há um desenho, professor, eles têm um desenho mundial e onde o papel do Brasil é uma grande fazenda, né? Sim. Se nós não formos... E o que eu estava conversando com o senhor fora das câmeras é sobre um cara que a gente gosta, que chama Mangabeira Unger, um professor de Harvard brasileiro, muito bom. Ele fala que nós temos que ser travessos. Assim. Então, querendo dar um papel para a gente tem que sair desse papel. Pô, eu não quero ser só a fazenda do mundo. Lá o Brasil vai plantar soja, milho e criar gado para a gente. E a gente tira petróleo e minério de ferro de lá também. Porque hoje o Brasil só tem isso. Assim, hoje no mundo, você vai falar do Brasil no mundo, carne, grãos e minério de ferro. Sim. É só isso. Não falam mais nada. Assim. E aí tem uma outra coisa. O valor do café, da laranja, da carne de frango, da carne de boi, onde é estabelecido? Nas bolsas de Nova York, de Chicago. Eu tenho um produto... o preço pra gente. E eles que põem o preço no meu produto. Sabe? Hoje a bolsa de Londres, o café está tanto a saca. Peraí, nós temos que ser o timoneiro disso daí. Nós somos um país que tem tudo na vida. O Brasil tem uma grande natureza. Aí vem a China, que tem energia solar superior à nossa. A concentração de energia solar, energia renovável da China ou da Alemanha que quase não tem sol, tem mais instalação de energia solar e eólica do que a gente que tem um potencial. Pode isso? Falta compromisso técnico-científico para esse país. Mas eu acho que falta um projeto, professor. Sim, aquilo que você falou antes da gente entrar aqui, você falou em projeto. O Brasil, ele é imediatista, não trabalha com projetos. Os nossos governos, eles são referência da elite escravocrata. Né? Eles não fazem investimento social. E não tem projeto. Você quer ver uma coisa que os meus alunos criticavam muito? Eu lembro de eu dava aula para a turma de arquitetura. A turma de arquitetura é um pessoal mais de elite, né? Planejamento urbano. Sim. E uma das aulas lá, umas meninas falaram assim: professor, sabe o que acontece? O Brasil é muito bom, muito grande, não sei o quê. Eu falei, eu sei. Mas nós não temos projeto. Não tem projeto. Então, um país que não tem projeto não vai a lugar nenhum. Se você quer chegar em algum lugar, você tem que ter projeto. E quando a gente fala em projeto, as pessoas pensam que o projeto... Não. É assim, nós queremos ser isso. Para ser isso, qual o tempo que vai demorar a ser isso? Nós vamos demorar 60 anos para ser isso aqui. Então, nós vamos ter que fazer isso, o dinheiro vai vir daqui, os primeiros passos são esses, os últimos passos são esses... E envolve toda a sociedade sabendo disso que está acontecendo na China. A China, você for lá com o chinês, ele sabe. Mas, poxa, você está passando dificuldade aqui. Não, mas eu faço parte do projeto. Esse é o projeto. E está todo mundo caminhando para a mesma direção. Aqui o país está dividido. Um grita de um lado, o outro grita do outro. Um é a favor disso, outro é a favor daquilo. Não tem nada que une ninguém. Nós estamos cada um por si e Deus por todos. Se o professor acredita em Deus. Não, eu acredito, claro. Mas essa filosofia, né, cada um por si, Deus para todos, é excelente. Realmente, um país que não tem projeto não vai a lugar nenhum. Um país que ainda vive de subsídio
do agronegócio, vem se implantando Sim. em coisas primárias, ele chega da isenção do minério para exportar. O cara faz um buraco, deixa um puta de uma lacuna e eles são isentos de impostos, de ICMS. Eu vejo sempre assim, esse Bolsa Família, quanto vai ser? 23 bilhões. Eu posso estar errado, desculpa se eu errei o número. 23 bilhões. Beleza, 23 bilhões de Bolsa Família. E aí, plano safra. Todo começo de ano você escuta isso no jornal, não sabe? 600 bilhões. É dinheiro para os fazendeiros comprar Hilux. Não, e comprar sem juros, sem garantia. Ele passa um veneno na beirada da plantação lá e depois fala assim, não deu aqui, não vou pagar. Faz refinanciamento. Agora, você falou uma coisa aí da Bolsa Família, que eu ia falar aquela hora dos meus alunos. Professor, esse negócio de Bolsa Família, esse pessoal do Nordeste vai ter filho que não acaba mais, não vai trabalhar. Eu falei, tá bom. Você sabe qual a importância da Bolsa Família? Não, né? Aí eu peguei a lousa assim e fui mostrando. Vamos pegar um exemplo, uma mulher que tem aí 3 filhos, ela vai ganhar, no final do mês, R$575. O que você acha que ela vai fazer com esses R$575? Vai jogar para cima? Não. Então ela vai no barzinho ali, na quitanda, ela vai comprar naquela quitanda. Aí tem a lojinha que vende chinelo, ela vai comprar chinelo. Aí tem o mercadinho que vende arroz, vende feijão, vende farofa, vende aquilo, ela vai comprar. Está produzindo um efeito enorme, gerando emprego, faz a economia girar. Não entra fala assim para as alunas, não entre em discurso que você não tem capacidade de interpretar. Porque ela lastra. É diferente do auxílio que está dando aí agora. Até 2022, eu vou dar os R$400. Depois de 2023, eu tenho 20 milhões passando fome. Ele tirou 17 milhões da Bolsa Família. Ela não tem um engajamento assim. A Bolsa Família tinha assim, seu filho tem que estar na escola, aí o CRAS ele tem que ir lá ver para pesar, ele tem que ir no SUS para ver tudo isso. O dinheiro está na mão da mulher, porque a mulher é a detentora. Grande parte das famílias brasileiras são as mulheres que dominam. Não, esse Auxílio Brasil que eles estão dando aí é pelo aplicativo. Vai para o homem, e ele pode tomar outras coisas, beber e tal, e não dar o dinheiro para a mulher. Não tem compromisso social. Pode ler. Depois você fala, o professor Macalé falou uma mentira. Família tem que ter, o seu filho tem que estar na escola, tem que ter, feito um cadastro único, hoje chama cadastro único, que a assistente social vai na sua casa. Tem todo um aparato para a pessoa receber isso. E aí a frequência escolar, se está grávida, coisa tem que fazer o acompanhamento pré-natal, pesagem do bebê. Eu trabalhei numa prefeitura, sei tudo que tem que fazer. Então, você não pode comparar esse Auxílio Família aí com Bolsa Família, só para dizer que é meu. Ele está fazendo uma política só para dizer que é dele, mas tem que ter fundamentação. Agora, ele tem um ministro que é ultra neoliberalista, que ajudou a destruir o Chile com aquela aposentadoria. O Chile tem um problema previdenciário... mas da época do Paulo Guedes, quando estava lá com o Pinochet. Os velhos têm 70 anos e estão aposentando com um equivalente a R$300, R$400. Assim. E além disso, estão passando fome, estão nas ruas. Passando fome, e aí eles estão, tem muitos deles que estão se matando. Da política de que qual o Paulo Guedes fez parte no governo Pinochet. E é uma escola de Chicago que não tem mais assim espaço no mundo atual. Nem o John Biden, o maior país capitalista, não adota a escola de Chicago. Essa politiquinha de liberal ainda está ecoando só aqui. Porque quando você pega os caras, os americanos, eles lá com a crise imobiliária de 2008. De 2008, eles abandonaram. Opa, isso aqui não dá. O governo teve que socorrer o livre mercado. Falou assim, se deixar na mão deles, nós vamos quebrar. Traz de volta. Caiu. Aqui ainda a gente está sempre atrasado nas discussões. Lá eles já colocaram de canto.
Mas eu acredito que a nossa elite dominante... Você já leu o livro do Gessé de Souza? Não. Você procura ler o livro, ou então você coloca na internet A Elite do Atraso. Gessé de Souza é um sociólogo, ele dá aula hoje na Alemanha, ele foi presidente do IBGE, né? Do Diese também, ele tem vários livros, acho que tem uns 20 livros lançados, e ele fala que a nossa elite é a elite do atraso. Em que sentido ele fala? Porque ela é resquício do período escravocrata. Ela não distribui a riqueza. Ela herda, né? Ela herda. Então, por isso que nada vai para frente, porque essa elite ela não aprendeu a distribuir socialmente a riqueza. E não adianta você concentrar. Hoje o mundo tem 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. 1,5 bilhão passa fome. 2 bilhões só consegue ter um prato de comida, só almoçar ou jantar. Então, nós podemos ter uma guerra social enorme, porque dos 7 bilhões, isso está na revista aí, tudo, 800 mil famílias domina 42% do PIB mundial. Sim. O Piketty, aquele da Inglaterra, ele fez um livro sobre a distribuição de renda. Piketty, você procura aí, Piketty, é economista, e ele fala disso. Nós precisamos rever o conceito de distribuição de renda nesse país. Mas concentração de renda a gente não precisa ir para fora para entender, né? Porque, professor, aqui no Brasil eu vi um dado, eu não li os livros que o professor está falando, não tenho tanta cultura quanto o professor, mas eu vi um dado interno nosso que assim, 1% dos brasileiros mais ricos tem o mesmo dinheiro de 50% dos brasileiros mais pobres. 1% tem a mesma grana de 50%. Tem alguma coisa errada. E tem de errado, sabe por quê? Nesses últimos anos aqui, vamos pegar do começo do ano para cá, a nossa elite aumentou o capital dela 12 vezes. Os pobres estão mais pobres, os ricos estão mais ricos. Mais ricos, concentração. Onde já se viu, o Banco Itaú teve uma receita para distribuir com mais de 61 bilhões. A Petrobras, que o Moro... Para 6 famílias. Para 6 famílias. 6 famílias receberam. Sabe? Então você pega o Moro falando aí, falou tanto da Petrobras, que é isso, o quê? A Petrobras, você viu o lucro da Petrobras? Gigantesco. Gigantesco. Nunca ganhou tanto dinheiro a Petrobras, né? Como que ela está quebrada? Então o discurso de quebrar é para entregar para uma elitezinha de novo, que quer ser mais dona ainda, né? E aí você vai, às vezes, conversar com as pessoas, eles falam assim, ele destruiu a Petrobras, o governo PT. Destruiu? Como é que ela está dando esse lucro aí? É mágica? Por que a Standard Petróleo, a Oxo Petróleo, a Shell Petróleo quer comprar o Pré-Sal e a Petrobras? Se ela dá tanto prejuízo assim. É milagre? Você acha que uma Standard Petróleo, essas grandes petroleiras, vai comprar a Petrobras que está dando prejuízo? O Ciro falou uma coisa que eu até gostei do que o Ciro falou. Ele falou assim, gente, o preço da gasolina está sendo falado aí pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, é porque eles querem vender a Petrobras. Sim, eu acredito nisso. Então eles jogam alto, aí vai falar assim para a população, tá vendo? Se tivesse privatizado, o preço da gasolina não seria esse daí. Aí ele vai vender a Petrobras com apoio. Eu vejo aqui em Bauru estou vendo gente falando assim que o DAI, por causa da falta d'água, ele tem que ser privatizado. Bom, se você privatizar a água é um bem natural, é um bem da natureza. Você vai privatizar igual a Sabesp cobra caro, lá na Sabesp, na sua cidade? Na minha cidade, não. Eu estou morando aqui em Bauru agora. Mas lá em Mineiros do Tietê, minha cidade, tem uma... Era próprio, né? E aí privatizaram por uma empresa meio obscura, uma empresinha criada em fundo de quintal. E aí teve problema, claro. Aí passaram para outra empresa que também é obscura, que o capital é uma afiliada de uma empresa que é no Rio de Janeiro. Eu nunca falei sobre isso, mas eu conheço algumas coisas. E lá em Mineiros eu não tenho muitos amigos, mas é uma bagunça. Se você privatizar a água, é igual a energia. Quem toma conta da Companhia Paulista de Força e Luz? Grande parte do capital é chinês.
Todo mundo fala de americano. Fala para mim, nas suas andanças aí, qual é o investimento em infraestrutura que os Estados Unidos têm no Brasil? Nenhum, agora chinês tem bastante. Tem. Aqui do nosso lado, em Lençóis, estão botando 7 bilhão ali. Sim. E aí estão falando que a outra é comunista, que a outra é isso, que a outra... Para aí. Os americanos não têm um real em lugar nenhum aqui. Ele só pega, ele só puxa, ele só, sabe, ele só suga. Não tem nada de comprovante. Então a gente tem que começar, eu acho assim, a escola não tem que ser politiqueira. Ela tem que dar política como arte. É isso que as escolas não fazem. Então ela enche de apostilas, e aí você passa a ser decoreba de apostila. Eu dei aula há 15 anos no Objetivo, mais no Ângulo, né? E eu aprendi muito. Eu também usava as apostilas, sabe? Mas depois que eu fui para a universidade, eu achava assim que eu era bom, sabe? Aquele negócio de cursinho, né? Pô, gabaritou geografia, o professor Macalé, ótimo. Aí o dia que eu fui para a universidade, não era nem universidade ainda, né? Era faculdade. Aí você tem que fazer planejamento, aí você tem que fazer os objetivos, a metodologia. Eu falei, não sei nada disso. Eu achava que eu era bom. Sabe? Então, eu vejo colega, tem hoje, até meus colegas hoje estão dando aula no cursinho, porque eu ia em Marília, dava aula. Quando eu chegava em Lins para dar outra aula, aquela aula de Marília eu vou repetir em Lins. Sabe? Então, olá, gente! Olá, garotada! Né? Era aquela expressão toda assim, né? Olá, turminha! Onde eu parei mesmo? Aí eu já começava a falar, pô, mas o cara sabe tudo. Faz o quê? Faz 10 anos que eu dou a mesma aula, eu dou 6 aulas no dia, a mesma coisa, e eu chego na outra turma, eu vou dar a mesma coisa. Eu era um aluno terrível, professor. Eu era um aluno terrível. Assim, nas primeiras séries, até a quinta série, era um péssimo aluno. Depois eu troquei de escola, fui para escola particular, e lá eu passei a estudar um pouco mais. Eu era o desafiador de professor, sabe? Eu ficava assim, falando, será que esse cara sabe mesmo o que ele está falando? E depois eu descobri que muitos não sabiam, né? Tinha muita gente que não sabia o que estava falando. Na hora que você saía um pouquinho do traçado, ele não sabia. Na faculdade eu tenho brigas épicas com os professores. Fui expulso de uma faculdade com briga professor. Assim, na hora que você desafia ele no... Não, mas eu estudei isso daí. O que é? Aí era briga para todo lado. Mas você sabe que o prefeito de Jaú, o Agostinho... O Rafael. Rafael Agostinho. Ele estudou na USP. Ele fez jornalismo na USP, ele foi meu aluno. E eu dava antropologia para ele, dei filosofia e política. Ensinou muito bem, viu, professor? E Agostinho era bom. Ele é liso. Ele não tenha sido um bom prefeito, viu, pessoal de Jaú, mas deveria, né? Inteligência ele tem. Eu tive o prazer de conviver um pouco com ele. Assim, a gente tem algumas farpas aí, mas temos alguns desentendimentos, mas assim, não há de se negar a habilidade política e de organização que o cara tem. Ponto. Eu lembro uma vez, né, ele chegava lá, ele via com aquela roupa do PT, né, aquele sacolão, chinelão, aquele, né, de bigode e tal, aquelas coisas todas, né? Eu até dei uma entrevista para a revista dele lá em Jaú, ele tem um hotel. Tinha outra, ele tem a revista Perfil, ali, se não me engano, chamava a revista. Ali, né? Eu dei uma entrevista, ele falou, professor, eu quero que o senhor dê uma entrevista de geopolítica sobre a questão do mundo, né, das guerras e tal. E ele era assim, ele perguntava para os professores, então eu falava, você vai ter aula, o Agostinho vai ser seu aluno? Caramba, você não aguenta aquele cara lá, né? Então, e era de sábado ainda, ele não faltava. Ele ficou até meu amigo, tudo aí, né? Ele é determinado. Ele é. E aí, o pessoal fica. Aí ele falou assim: vou levar o Suplicy na USC. Aí a irmã falou assim: professor, o Agostinho disse que vai trazer o Suplicy para dar uma palestra aqui. Caramba, vai ser difícil isso aí, isso aqui do PT aqui. Falei, irmã, para de pensar. Você vai ajudar ele aí, fala pra ele aí. Logo o Suplicy, que é um gentleman. É um ser de, assim, eu até tenho dó dele dentro do PT, porque às vezes ele é preterido, é jogado, ele fica aí, coisa, mas é um ser humano de primeira classe. E ele levou o Suplicy lá, lotou o auditório. Com certeza, eu iria ver o Suplicy falar. É duro você ficar escutando ele uma hora falar sobre o Renda Básica de Cidadania, que é um bom projeto, diga-se de passagem. Mas, nossa, você já escutei tanto ele falar do projeto. Mas ele fala que o mundo agora, Davos, agora, né, em janeiro, eles falaram
Da renda básica. Da renda básica. Pode você pegar lá de Davos, puxa lá a reportagem de Davos, eles falaram assim, com 7 bilhões e 800 bilhões de gente no mundo, e com mais da metade que tem um só ganhando 1,9 dólares por dia, está na linha da pobreza, nós precisamos de dar uma renda média. Isso foi discutido em Davos, entre os grandes empresários, onde o Bolsonaro ficou... Nesse ele não foi, né? Naquele outro que ele foi, ele ficou lá comendo, né, bandejão. Pizza na rua, ele comeu, né? Esse agora aqui, né? Mas é verdade. Naquele de 2020, ele simplesmente... Por quê? Tinha 400 grandes empresários. Tinha 4.000 pessoas do mundo inteiro. Aí os bolsonaristas falam assim, é que ele é humilde, ele foi comer lá no bandejão, a fotografia dele. Mas eu acho isso de uma desinformação. Olha, eu vou falar uma coisa aqui muito que eu posso tomar pedrada por isso. É mesmo, tem um prefeito, não vou citar o nome, que é de uma cidade que ficou muito famoso, porque ele plantava, iam filmar, olha o prefeito, onde está? Ele plantando uma florzinha na avenida, e ele limpando um lixo. Pô, o cara ganha 15 pau por mês, cara. É pra ele estar conversando com os caras, fazendo reunião. O jardineiro que vai plantar, ele tem um salário muito menor para plantar. Não tô pagando 15 pau pra você plantar flor. É pra você... Aí falou assim, não, ele é humilde, tá? Não, ele tinha que estar no restaurante, que fosse o restaurante mais caro que tinha lá, mas com os líderes, com os empresários, trazendo recursos, fazendo acordo econômico, fazendo... É para isso, assim, a gente tem que... olha o desenho, por exemplo, das grandes multinacionais. A gente tem o CEO hoje, né? CEO. O cara é onde que abre, que dita o ritmo da empresa. É o cara que tem que ir para cima. O CEO tá carregando o caminhão lá, não sei. A empresa não vai. Não. O cara tem que dar. Tudo bem, mostrou humildade, trabalhou com os caras. Mas não é isso que ele é contratado. Não é. E um presidente, ele administra um orçamento público e ele é passageiro. Sim. Ele tem que fazer investimentos sociais. Ele não tem que fazer investimento personalístico. Agora, é uma tristeza a gente ter eleito... Você acha que no país hoje, assim, a gente vê hoje o contexto mundial, geopolítico mundial. Você acha que no Brasil hoje tem clima para ter um golpe militar? Eu sei que a nossa história, professor, ela não é uma história de democracia. Você tirou da minha boca, hein? Você tirou da minha boca. Lá. Meu professor foi muito bom. Obrigado. Obrigado, meus professores aí. A gente não tem uma história de democracia, né? Não. O Brasil, toda hora, quem terminou o governo? O Lula terminou o governo dele, né? O Lula terminou. O Fernando Henrique. O Fernando Henrique terminou o governo dele. Isso. JK, né? O Juscelino. O resto, tudo foram impedidos, saído, morto. Foi tudo igual. E sempre teve um militar. Desde a nossa... Se a gente for pensar que o país... Vamos pegar aqui, de 1808, quando chega Dom João VI. Vem com a família dele para cá. E aí depois, quando você cria a nossa independência, tá? 1822... Uma independência que não foi uma independência conquistada pelo povo. Diferente. Do lado do Pacífico, todos os países espanhóis, todas as independências deles foram conquista, mortes, luta. A nossa independência foi um conluio. Proclama a independência antes que chegue um forasteiro aí e domine. Mas eu vou continuar sendo subserviente da metrópole de Portugal. Sim. Bom, vem a República. Vamos tirar esse homem daqui, tal, né? Vamos tirar o Dom Pedro. Tá bom, vamos tirar. Quem deu o golpe? Foi militar. Com apoio de quem? Da elite colonialista, escravocrata que existia na época. Tá certo? E aí, se a gente pensar, eu fazendo mais um pouco da história e chegando, quando a gente pega a parte do Getúlio, o Getúlio ditador ficou 15 anos aí, depois voltou, né? E em agosto teve aquele... Foi um grande brasileiro, hein? Ele fez muita coisa dessas estruturas. E quando ele estava indo, fora o período de ditadura, você pode notar no Brasil, toda vez, a imprensa coloca isso, toda vez que você ajuda pobre, eles falam que você é ladrão. Corrupto. Porque é corrupto.
Então vamos lá. Getúlio chegou um momento que não aguentou mais, que ele não estava dando dinheiro para a elite. Aí ele teve a morte dele, né? Não aguentou. Eu vou sair para a história, essa coisa toda. Aí entra um militar, Eurico Gaspar Dutra. Tá? Um período militar. Então você vem com esse período aí militar. E aí, lá já nós estamos chegando praticamente no JK. Desenvolvimento, 5 anos. 50 anos em 5. 50 anos e 5, né? Eu levo meus alunos sempre para Brasília. Fiquei 10 anos levando os alunos para Brasília para estudar lá arquitetura. E aí, ele conseguiu, porque, olha só, 1959, Fidel Castro dá o golpe, a Revolução Cubana, expulsa Fulgêncio Batista. Eu ia ter que brigar agora. Que golpe. Revolução, que revolução linda. Sim. Juntou uns amigos lá e foi pra cima do regime. Foi para Sierra Maestra e voltou. Eu tive em Cuba. Né? Eu não tive esse prazer. Eu tive. Né? E aí, o que estava acontecendo em 59 no Brasil? Anos Dourado. Sim. 50 anos e 5, JK, Bossa Nova, o Chile em crise, fazendo a revolução, certo? Cuba expulsando Fulgêncio Batista, e aí a gente vivendo a gente beleza. Chegou a crescer 15% no ano. Então, você já pensou? Meu Deus do céu. A China não conseguiu fazer o que a gente fez. Não, ela está crescendo agora 7%, vai crescer mas ela não conseguiu. Né? Então, se você pegar isso, aí o JK terminou o governo. Por que ele terminou? Porque ele fez um conluio com a elite. Fez a construção de Brasília, ele não roubou, mas o que tinha de caminhão que entrava e voltava com a mesma madeira, isso aí na história de Brasília está cheio, praticamente. Né? A intenção dele era ligar o Nordeste à região Sudeste. Fez a estrada e tal. Terminou o governo. Quem que entra? Jânio Quadro. Jânio Quadro, esse homem corrupto, vou lavar vassourinha, lava tudo. Né? Varre, vassourinha. E vai. E aí, chegou uma hora, esse cara tem coisa socialista. Olha, queria acabar com a corrupção. Isso lá no Jânio Quadro, hein? Não estou falando do Moro aqui, não, estou falando do Jânio Quadro. E aí, o que aconteceu? Vamos tirar. Ele condecorou Che Guevara, Jânio Quadro condecorou o ministro da Indústria de Cuba, Che Guevara, e pediu para o João Goulart, fazendeiro, para ir na China visitar Mao Tse-tung. E o que a elite começou a falar? Esse homem é comunista. Olha lá, ele condecorou Che Guevara, o outro está na China, vamos tirar esse homem daqui. E os militares começaram, é tudo comunista, e o quê? O que aconteceu? Bom. Deram o golpe. Aí ele pensou falaram que ele abandonou o país. Ele abandonou. Né? Forças estranhas, né? Forças estranhas. Ele estava no Rio Grande do Sul e falaram que ele tinha abandonado o país. Né? E aí, para o João Goulart tomar posse, só em setembro que ele tomou posse, em 5 de setembro, porque eles queriam formar um parlamentarismo para o João Goulart não tomar posse, porque ele era comunista. O cara é fazendeiro, é comunista. Então, todos aqueles que querem ajudar os pobres, a nossa elite e a nossa imprensa vende essa ideia de comunista e corrupção. Vende essa ideia. Aí vem, nós estamos vendo, né? Entra o governo militar, 21 anos, sim, cresceu. Era para ser era mais os militares falaram, não, a gente vai restabelecer a ordem e convocar eleições. 21 anos. Isso foi o que o Marechal Castelo Branco falou. Nós vamos ficar um governo, Marechal. Ele tinha ideias, até ele colocou reforma agrária. Você pegar lá o projeto do Marechal Castelo Branco... reforma agrária, parece que a gente quer, assim, não, que só existe no Brasil e que nós queremos tomar a terra de quem tem terra para dar para quem não tem. O pessoal não entende o que é reforma agrária, que os Estados Unidos fez muito antes da gente, que a Europa fez antes da gente, que a gente só está atrasado. E o Japão fez com o general Douglas MacArthur, né? Quando depois da bomba de Hiroshima, ele precisava crescer o Japão. E aí ele começou a fazer uma reforma agrária num paizinho de 4 ilhas. E os Estados Unidos fez a reforma agrária na conquista do Oeste. Sim. Matando os índios e dando terra para os caras. O que matou de índio, sabe? Os Estados Unidos. Então, se a gente pensar bem, os governos que tiveram conluio com a elite, eles terminaram o governo. Sim. Aí vem o caçador de Marajá, o Fernando Collor de Mello. O cara era
que tá vereador, da Rede ele Globo, teve um não. crescimento nas Alagoas, né? Aos 18 anos é vereador, aí prefeito, governador e tudo. Chegou aí que o discurso, a Globo vendeu esse discurso de caçador E de ele era, marajá. além de ter o discurso que parte da elite queria e casava, né? Ele tinha uma imagem. Sim. O cara era bonito. Bonito. As mulheres. As cabelo mulheres, em gel, nossa. Pá, e falava. E tinha Caneta Mont a Blanc, quando ele ia assinar, caneta Mont cana- Blanc. A oratória. Falava inglês. É esse aqui que nós Eu queremos. li o livro do Collor. Você leu? Eu li o livro do Collor e li um livro de poesias que ele tem. Puta. Muito bom. Eu li o de poesias do Temer também. Ah, o Temer. Que é horrível, é muito ruim. Aliás, o Não, livro dele. demais, vendendo. Não. E aí, o que o Lula aprendeu? O Lula vestido, né, camisetinha, falando na linguagem de sindicalista, e o cara, ele foi para a Inglaterra, ele o quê? Né? Claro que a Globo vendeu, praticamente. Depois perceberam, porque ele falou assim, não, peraí, o Renan é meu amigo, o Renan vai ser meu ministro, o PC Farias vai cuidar disso. Vocês aqui do Sul, por isso que a elite daqui do Sul e Sudeste, elas começaram a tirar, porque ele só levou gente do Nordeste para lá. Então. E você vê, o Collor fez. Caramba, mas o que ele foi realmente impeachmentado foi uma compra, né, de um carro, uma Elba. É uma Elba que é? Um Fiat Elba, Fiat 147. Um Elba. Da mãe dele. Tiraram o cara por causa disso. Nós somos uma república de bananas. Né? Uma coisa. A proclamação da república foi ontem? Não foi nossa ontem. república Nem comemoraram, porque uma república significa res pública, coisa pública de todo mundo e serve para todo mundo. O Brasil não tem uma república. Não. O Brasil não é democrata. Democracia é quando todos têm direitos iguais. Aí vem os alunos falam, professor, o que o senhor acha de meritocracia? Eu falo, meritocracia? Sabe o que eu acho? Eu acho bonito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 100 metros. Você corre 100 metros raso e eu corro 100 metros com barreira. Quem é que chega primeiro? Você, né? Porque eu vou ter os 100 metros com barreira, eu não vou chegar. Meritocracia é isso. Eu tenho uma escola para pobre e uma escola para rico. Como que eu vou ter meritocracia? E sabe que Tem 2 modelos de escola nesse país? que me deprime, professor, que nessa questão da meritocracia, para justificar... Fala mais perto do microfone, Paulo, chamou minha atenção. Para justificar a questão, olha só, ele conseguiu... Eles dão umas exceções, eles pegam umas exceções do rapazinho que saiu lá do bairro e passou na USP. Tá, mas é um. Calma aí, eram 80 vagas na sala, os outros 79 vieram da escola particular. Aí eles pegam esse e põem mídia para falar, tá vendo? É só querer. É só querer. Ele conseguiu, você também quer. Não é. Então, assim, tudo bem, parabéns pro cara, mano. Ele foi um vencedor. Mas não precisa fazer assim, não era para ser assim. Não é. Eu pego um exemplo desse aí do Neymar. Eu falo assim, olha, nem todo jogador de bola vai ser Neymar na vida. Tem 1 milhão de crianças aí todo dia jogando bola e não vai ser nenhum Neymar na vida. Então, esse negócio de meritocracia, vocês têm que primeiro ler um pouco mais para falar em meritocracia. Meritocracia é quando todos têm partes iguais. Eu acredito na meritocracia. Na Suécia, na Noruega, eu acho meritocracia. Normal. A escola é para todo mundo. Parte do mesmo lugar. Do mesmo patamar. É a mesma escola para todo mundo. Aí beleza, mérito. Cada um vai no seu. Aí o cara fala em meritocracia. A mãe dele... né, tem estudo, o pai tem estudo, tem livro, visitou museu, tem ar-condicionado, visitou museu, viajou fazendo intercâmbio, sabe? E eu volta de van particular para casa, a empregada deixou o almoço pronto, à tarde tem aula de reforço com o professor. Não. Meritocracia é uma ideia, assim, no Brasil, é uma ideia fracassada. Ela só existe para a elite falar que você não tem capacidade. Basta você estudar. Tá bom, eu vou estudar todo dia na escola do Estado, certinho. Chega lá, a merenda não está, a escola, o professor faltou, o salário é baixo, é igual falar de professor. 15 de outubro, dia do professor. Todo mundo fala, elogia. Espera aí, o cara que é bacharel,
ele tem o mesmo certificado. O juiz que só não fez doutorado, que só fez bacharel, estudou e passou lá, ele é o mesmo grau meu, ele é bacharel. Eu sou bacharel também, não posso dar um... Não é? Então, não é assim que você... Há uma discrepância. Outro dia eu coloquei, falando com meus alunos de antropologia, o imperador do Japão, ele se curvando a uns professores velhinhos. Não sei se vocês viram essa fotografia. Ele se curvando, falou assim, sem vocês, é assim, daquele jeito assim, sabe? Sem vocês nós não somos nada. Os professores velhinhos e ele se curvando. Aqui se curva, mas você não paga o salário, ele trabalha 40 horas, mais de 40 horas, eu trabalhava... Professor, tudo comunista. É tudo comunista. Professor, é tudo comunista. E de história, então, história é tudo comunista. Professor de história tem que apanhar cedo e de tarde para ver se... Não é? Então você não pode falar da história, dessa história, igual você falar da libertação dos... Está aí, o Zumbi dos Palmares. Tem aluno que fala assim, não sei por que tem que celebrar 20 de novembro como feriado. Bom, Jaú é feriado, Piracicaba é feriado, Campinas é feriado, São Paulo são 1.165 cidades feriadas. Aqui é ponto facultativo. Né? Eu falei, tá bom. Foram 400 anos que esse país tirou dos escravos e ficou rico. Foram 4 séculos. E aí, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, o que ela fez? Declara extinta a escravidão no Brasil. Ah, é? E aí, o que você deu para os negros? Deu emprego? Não, agora não tem. Aí está trazendo todos os europeus para cá. Eu dava o exemplo da Escrava Isaura, aquela novela, os europeus chegando, né? E os negros saindo com a mão na frente e outra atrás, depois de 4 séculos trabalhando e apanhando. Tem que comemorar, sim, o 20 de novembro, porque esse país só é isso pelos 400 anos de escravidão que não deu nada. Então, só deixou de ser escravocrata porque internacionalmente a pressão foi grande, porque eles não queriam. E aí eu acho uma coisa do Brasil, só no Brasil. O pessoal que era os donos dos escravos, né, os senhores de engenho, quando vem a abolição da escravatura, eles foram indenizados pelo governo. Você não pode ter mais escravo, nós vamos te dar uma grana, então. Foi. Mano do céu, isso foi indenizado porque escravo era matéria-prima, era como se tivesse uma máquina aí de colher soja, e aí você vai tirar esse pessoal daí, como é que eu vou ficar sem dinheiro? Professor, nós temos muitos anos ainda para lutar contra o racismo no Brasil. São das pequenas coisas, eu acho que o pessoal engajado às vezes erra um pouco a mão onde eles vão militar. Às vezes eles erram a mão na militância. Mas antes de a gente começar o programa aqui, eu estava militando. Ótimo. Eu vou falar porque eu não ligo para polêmica. Um perfil aqui de Bauru, o mais famoso de Bauru, publicou as tendências de cabelo para o verão. Todas as tendências. Eram 5 meninas loiras, magras, com... Aí eu falei assim, nossa, tá... Aí nós falamos assim, falei assim, putz, é essa a população, é essa aqui que é a população, né? Essa a tendência. Aí, na hora que eu vi, já tinha 50 comentários, todo mundo descendo cacete. Então eu não fui sozinho. Fui com mais gente. Eu falei, pô, que representatividade que é essa? Não tem? Vocês vão fazer uma matéria de coisa... E o veículo de comunicação hoje de Bauru é o mais importante, fazendo isso, sabe? Aí assim, tinha uma menina mais cheinha, outra ou com o cabelo mais enrolado, ou de outra cor. Não, era o que a gente chama de curso de odonto. Na internet, o professor não sabe disso, mas na internet, quando as meninas são padronizadas, todas iguaizinhas, a gente fala que elas fazem odonto. Porque fala que toda mulher que faz odonto é loirinha, com narizinho de rinoplastia, tudo igual assim. Mas você está falando dessa questão aí, né, de cabelo, né? Mas é interessante isso que você falou. Mas você falou de odonto. Em 2019, um pessoal que teve bolsa, né, cota, um era do Panamá, o outro era da Guiné-Bissau, outro era do Nordeste. Eles têm lá o diretório da Odonto e tem um espaço cultural ali na Odonto de Bauru ali, né?
E aí eles me chamaram para fazer uma palestra sobre o dia 20 de novembro. Aí eu fui lá, conversando com tinha uns 20 alunos, sentamos lá em roda e tal, né? É você que vai falar. E eu, tá bom, tentei ali, fiquei. Aí falei minha vida, né, professor, já na universidade há muito tempo. E aí, depois eu abri a fala para os alunos bolsistas de cota. Olha, o pessoal falou assim, professor, olha, nós somos cotistas, mas nós somos discriminados aqui. As meninas todas brancas, loirinhas, certo? Quando a gente passa com o nosso cabelo, né, de todo o nosso jeito afro, eles isolam. Nós formamos essa comunidade, nós somos um quilombola aqui dentro da USP. Isso foi em 2019, então acho que estão se formando agora, estão se formando. Eu falei, mas... Ele falou assim, não, eles tratam a gente, sabe, como pária, porque nós somos bolsista, nós somos cotista, pegamos lugar da elite. Eu falei, não, vocês não pegaram lugar de ninguém, porque vocês tinham 80% para todo mundo, 20% para negros, branco e pobre. Então, vocês não pegaram lugar nenhum. Vocês estão no lugar certo, era para dar muito mais. Ela falou assim, aqui dentro eu encontro o racismo aqui dentro, professor. Os 20 alunos, né? Mesmo o da Guiné-Bissau, outro do Panamá, né? Outro de Cabo Verde, tinha Cabo Verde também, que entrou na questão de bolsa aqui, né? Concorreu. Ele falou assim, então nós temos o nosso grupo. Sim, acaba como uma você segregação como você falou da questão do odonto, toda bonitinha, loirinha e tal, de olhos azuis, eu vi isso aí fazendo palestra. E aliás, amanhã nós vamos entrevistar o dono de uma faculdade de odonto da FACOP. Ah, o Rafael? O Rafael. O Rafael. Foi meu aluno. Foi seu aluno? Foi meu aluno. Nós vamos entrevista marcada no Rafael. Vamos ver se a gente consegue ver umas alunas, né, de odonto, né, gente? Não, o Rafael, ele foi ótimo aluno, foi no São José, foi meu aluno lá no São José. São José aqui é uma escola de elite? É elite? Um colégio católico, né? Elite, tudo. Comandado por freiras ou por freiras? Da própria do Eu não sou de Bauru, não conheço e todo do Unisagrado. É da rede Unisagrado, né? São José, São Francisco, né? Eles têm, somando tudo no Brasil, eles têm 80 escolas. E soma mais Argentina, Moçambique, Angola, Canadá. Alô, Unisagrado patrocina nós aqui. Beleza? Mas eles são assim. São assim, né? São assim, né? Mas eles têm. E o Rafael é gente boa, ótimo aluno. Vai falar, você foi aluno do professor Macalé? Ele vai falar. Ele montou ali, ele pegou ali aquela parte de Piratininga ali, né? Isso. A FACOP, ou FUCOP. FACOP. Né? E ele tem assim curso de pós-graduação, então ele traz o pessoal do Equador, ali da região do Caribe. Eu não sabia sobre que tinha ali, né? E um dia eu estava voltando no Rio de Janeiro de ônibus para São Paulo. A mulher dele também foi minha aluna. Não, eu vim de avião e depois eu peguei um ônibus de São Paulo para cá, para Bauru. E eu sentei do lado de uma peruana. E eu falei, você está indo para o interior de São Paulo, fim de mundo, vai para praia, veio do Peru, vai para praia, né? Ela, não, tô indo fazer especialização. Eu falei, mas no interior de São Paulo? Aí ela falou assim, não, é lá em Piratininga. Eu falei, meu Deus do céu, saiu do Peru para ir lá em Piratininga. E aí o pessoal vem muito de fora aí, né? A grande parte da renda do Rafael ali, né, da escola dele, é o envolvimento com os convênios que ele faz no Equador, no Peru, na Colômbia, sabe? Ele faz ali... É bom o senhor falar que amanhã eu vou perguntar para ele. Daquela região, no Panamá, tem panameño também. Viu? Professor, vamos falar um pouquinho sobre a geopolítica lá, na África. Frederic Leclerc morreu, né? Leclerc morreu. Ele foi o responsável, o presidente branco, né? Apesar de defender a segregação lá, ele tem isso peso, e ele deixou um vídeo gravado pós-mortem, né? Pedindo desculpa. Mas foi o cara que soltou o Nelson Mandela, né? E trouxe... Como está hoje a política lá na África do Sul? Há muitos impasses ainda? Olha, tem uma música do Emílio Santiago, Liberdade, Liberdade, né?
abre as portas, essas coisas assim, mas é uma liberdade que ninguém viu. Que também aconteceu no Brasil, né, com a questão... Pode cruzar a câmera, Paulo? Pode cruzar. A questão do Frederico de Klerk, ela é uma questão muito sui generis, porque quando o Nelson Mandela estava preso, ele ficou preso durante 27 anos, e só uma pessoa com a capacidade do Nelson Mandela e não enlouqueceu, não sai se da matou, prisão né? E ainda coloca o seu oponente como vice-presidente, porque o Frederico de Klerk foi vice-presidente, porque eles eram 3 presidentes. Mandela, o principal, Frederico de Klerk, e tinha o presidente da África do Sul, o Zumba, que era o 3º presidente. Então, não foi uma conquista do Mandela, que ele falou assim, o meu inimigo vai virar meu amigo. Que depois eles se tornaram amigos, e eles levantaram a mão juntos, né? Quando ele tomou posse em 94, lá como presidente da África do Sul. É uma luta. E o Frederico de Klerk, ele foi importante porque ele lutou contra a elite inglesa que dominava. Porque teve uma hora que ele soltou o Mandela. Você assistiu o filme do Mandela? Assisti. Então, uma hora que ele solta, fala pro Mandela, Mandela, o CNA está fazendo tanto conflito aqui que, poxa, eu vou soltar você, eu vou deixar aqui aberto a cela e você foge. Fizeram, não sei se você lembrar do filme. Eu não lembro muito. Né? Mas não, se você senhor, tentar ver de novo, né? Ele deixou a cela aberta. E o Mandela não fugiu. Não fugiu. Queria sair inocentado, né? Eu quero sair inocentado. Não como fugitivo. Não como fugitivo. Então a África, o continente africano, ele é ensinado na escola brasileira, uma outra coisa que eu acho horrível, é quando você fala assim, a África, não, são 54 países, 1.150.000.000 de pessoas, um bi, não é 1 milhão, é 1 bi que tem lá, são 54 países, são 30 milhões de quilômetros quadrados. São uma diversidade cultural enorme. E aí o aluno fala, a África. Tem aluno que estudou Egito e pensa que o Egito ficava na Europa, quando ele estudou história antiga. Né? Eu falo para meus alunos, quando dou a questão de geopolítica, eu falo, para com isso. Você tem que falar do continente africano. Porque você fala do continente europeu, do continente asiático. Mas quando fala... A África, que se diz, é um país. Então, eu acredito, eu vou fazer um curso de geopolítica da África, estou tentando aí, para montar, para explicar... O senhor vai dar um curso sobre a geopolítica da África? Que legal. Eu estou pesquisando, sabe? Eu dava esse curso na época aí para as prefeituras. Eu fazia palestras sobre a geopolítica do continente africano. E agora eu estou querendo montar um curso aí, com o apoio do meu sobrinho Paulinho aí, estou querendo montar um curso também. Vai ser online o curso? Vai ser vender, para vender aí. Sim. Né? Não sei quantas aulas, 6 ou 7 aulas, para a gente fazer isso daí. Mas a intenção é falar a verdade sobre a África. O continente africano... ele tem política e ele tem cor, ele tem projeção. E se você pensar bem, fazendo uma retrospectiva dos continentes, a Europa é um continente de idosos. Sim. A América está perdida, politicamente, socialmente. Né? Pega a América Latina toda aí, né? E os Estados Unidos está com um problema de discrepância social enorme. E aí você vai para a Austrália, está isolada. Tudo bem, ainda continua pertencendo lá à Inglaterra e tal. E aí, onde que você vai sobrar mais? Aí você fala assim, bom, mas tudo bem, tem a Ásia. Então eu acredito que o continente asiático mais o continente africano darão no século XXI o foco necessário para sair do eurocentrismo. Caramba, é só uma previsão impressionante. Porque eu nunca vi alguém fazer essa previsão. Mas realmente, você pega a América Latina, aqui a nossa, tá
tá um salseiro, né? Eleições fraudulentas de um lado, deposição. Eu estava na Bolívia o dia que tiraram... Do Evo Morales? Do Evo Morales. Você estava lá? Eu estava lá em Santa Cruz de la Sierra, que é um lugar que é contra o presidente, né? Ele é mais lá, ele tem mais apoio em La Paz. Ali em Santa Cruz de la Sierra é mais elite do país ali. Eu estava lá, lugar maravilhoso, inclusive. Fui lá no dia seguinte que tacaram fogo, teve o ataque ao comitê do Evo. Eu fui lá no dia seguinte ver os vidros quebrados. Adoro essa que legal. Da política tropicalista, né? Tropicalista. Para baixo dos trópicos. Mas a gente tinha tanto para ser uma Europa aqui nossa, né? América do Sul, né? A questão eu lembro que quando eu estava nas primeiras séries ali na quarta, quinta série, meus professores falavam muito sobre o mercado Mercosul, né? O mercado comum do Sul. E eu falava, puxa, olha só, aqui se a gente ajeitar certinho, dá pra gente fazer uma potência aqui entre nós. Puxados pelo Brasil, né? Quem vai liderar isso? Pô, é o Brasil, é o maior, é o que tem a maior potência militar, econômica, o maior número de habitantes. Então vamos puxar. Não, vamos brigar entre nós, ficar aqui, entendeu? A gente tinha tudo para fazer a América do Sul dar certo e tá dando muito errado. Muito errado. Demos uma guinada à direita, agora está voltando à esquerda, né? A maioria dos países à esquerda. Mas está voltando. No Chile lá, ó, no Chile a direita, a ultradireita está assumindo, né? Na Argentina agora. Ganhou o liberal, né? O liberal quebrou, o país voltou à esquerda, agora, mas a esquerda perdeu o Senado agora. O Perón perdeu a garantia no Senado, né? Eu acho que a experiência mais exitosa foi o Uruguai. Né? Mas o problema do Uruguai é que também ele é um país europeu, né? Ele é envelhecido demais, o Uruguai, né? É muito velho. Eu acho que a experiência melhor que a gente poderia tirar aqui é da Bolívia. Sabe por quê? Você vê, eles caçaram o Evo Morales. Sim. Né? Essa elite de Santa Cruz de la Sierra, daquela região lá, que eles privatizaram até a água. A água era privatizada lá e era caríssima, sabe? Então, por quê? Em menos de um ano, a Bolívia reconquistou. O grupo do Evo Morales reconquistou a Bolívia. Tá certo? E prenderam todo aquele pessoal do golpe. Que tem muita coisa a ver com o Steve Bannon, que foi preso hoje. O Steve Bannon, né? O marqueteiro do Trump. O marqueteiro do Trump. E do Bolsonaro. E adorado pelo Bolsonaro, né? É um marqueteiro. Porque agora está vendo aquela crise da Universidade da Inglaterra de comunicação, como é que chama aquela? Que a internet faz você... Sim. Ai, caramba. Eu esqueci o nome da universidade. Mas você está falando sobre uma empresa também, que é a Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, Cambridge Analytica, que o Google faz o que você quer, né? No fundo, você vende a ideia, que é a chamada primavera. Primavera Árabe, começou lá na Primavera Árabe. Sim. Lá na Tunísia, quando aquele rapaz colocou fogo porque ele queria cobrar imposto dele, e ali já estava envolvida a questão da Primavera Árabe. Sim. E que foi feito aqui também no Brasil com o Bolsonaro, contando um monte de mentira e fake news. Eu trabalho um pouco com marketing político, né? E o pessoal fala assim, tá vendo? Não precisa de estrutura de marketing para ganhar a eleição. Olha o Bolsonaro, ele só juntou o pessoal e as pessoas fizeram campanha. Eu falei, fizeram uma campanha para ele sem dinheiro nenhum, ele ganhou sem tempo. Eu falei, que? Foi a campanha mais cara que eu já vi na minha vida. Trouxe marqueteiro. Eu falei assim, é tudo de fora, marqueteiro americano, dinheiro de Israel, veio dinheiro de Israel para financiar campanhas setoriais. Eu nunca vi um presidente ter carreata. Bolsonaro teve carreata em todos os municípios, com carro de som, com bandeira. Eu falei assim, a campanha mais cara que eu já vi ser feita. Não, realmente. Então, eu acredito assim, a Bolívia seria o nosso exemplo, que ela retomou o poder em menos de um ano. Sabe por quê? Porque tinha um povo, né? Mas o povo... Um povo 70% de origem indígena. Isso. Certo? Então, como que você vai na minha casa me destruir? Agora, aqui você tem no Brasil, você tem essa miscelânea que vai morar em Miami, mesmo sendo considerado latino, pobre,
Aqui ele é rico, ele vai lá, ele compra uma casa lá em Los Angeles, ali, Miami, né? E aí, pode ver, os caras mais ou menos do Brasil têm casa em Miami. Sim, em Orlando. Agora o point era Miami. Miami. Agora você tem ali em Orlando. Vai ali no... Orlando. É. Tá? Você vai ser, mesma coisa, imigrante lá. Não, pra ele é tudo igual. Tudo igual. Você é latino. engraçado que eu vi uma mulher indignada, ela viralizou nas redes sociais, porque ela tem o cabelo amarelo, ela não é loira. Ela tem a mulherada que pinta o cabelo de amarelo e acha que é loira. E ela foi, e o pessoal falou que ela era negra. Ela, não, você é negra. Ela, gente, eu não sou negra, eu sou branca. E ela ficou indignada porque falaram pra ela que ela era negra. Assim, você é branco aqui? Lá você é considerado negro, sim, porque sim. Você não é do país deles. Sim, pronto. Sim. Pode ter olho azul, viu? É negro. Mas eu tenho minhas alunas de política internacional que fizeram intercâmbio. E algumas delas fizeram intercâmbio nos Estados Unidos. Loira, de olhos azuis. Aí a irmã dela falando, né? A irmã dela que é minha aluna falando da irmã. Falou assim, professor, eu estava dando antropologia, professor, olha só, a minha irmã, loira, olhos azuis, ela era tratada como cidadã de segunda classe lá. Você, brasileira não, você é latina, com uma, sabe, com um preconceito. Sim, latino. Eles falam nem la cucaracho. La cucaracho. Quer dizer, não serve para nada. Para baixo dos Estados Unidos é tudo la cucaracho. É uma coisa só, não tem países. Porque ninguém vai para o norte dos Estados Unidos. Lá é elite. Vem aqui pro sul, né? Onde tem muito latino. Você vai ali na Disney. Tem, na Disney? Sim, não tem americano lá. Tem brasileiro. É só brasileiro. É na Disney. Olha, tem uma amiga minha, professora Sônia Moser, não sei se você já viu falar dela. Já. Ela sempre escreve, a gente trabalhou junto, né, no Objetivo, no Estado, né? Aí ela sempre, todo final de ano, como ela não casou, então todo final do ano ela escolhe um país. Então ela vai mais para a Europa. E ela falava assim, Macalé, eu falei, pô, Sônia, por que você não vai para Disney, para os Estados Unidos? Ela falou, vou ver o que lá? Na Europa eu vejo cultura, vejo arquitetura. O que eu vou ver? Na Disney, aqueles enfeites, tudo lá? Eu não vou nos Estados Unidos. Eu nunca tive vontade de ir pra Disney, assim. Eu vou ir porque agora eu tenho uma sobrinha de 6 anos. E ela gosta da Frozen. É uma princesa loira, claro, né? Dos olhos azuis, né? Que mora na neve. Aquela coisa dos americanos, né? Mas eu fui para a Europa. A Europa é realmente, para quem gosta um pouco mais de história e cultura, é um prato cheio. Para quem gosta de balada também, viu, gente? É muito melhor que os Estados Unidos. Porque você vai para a Europa, você vai ver cultura. Agora você vai para os Estados Unidos, vou na Disney, vou em Nova York, festa. O que você vê lá? Em Nova York é uma São Paulo um pouco mais arrumada. É a mesma coisa. Aliás, é engraçada a questão da globalização, que todo lugar... Sabe o que eu me senti? Porque assim, eu estava em Madrid, em Paris, tirando os monumentos que diferenciam, você parece que você está no mesmo lugar. Porque tudo é as mesmas redes de fast food, as mesmas marcas, é o mesmo estilo arquitetônico nas partes novas, né? Tirando prédios históricos. Às vezes você não sabe, parece que você está em São Paulo. Você está andando assim... Você pega um bairro melhor de São Paulo, você está andando em Paris, parece a mesma coisa. Isso me dá um pouco de depressão. Lá em Santa Cruz de la Serra, que é o lugar onde fica o dinheiro da Bolívia, mesma coisa. Você está na rua lá, é São Paulo. É São Paulo. E eles que fizeram o golpe. Foi o pessoal de Santa Cruz de la Serra que fizeram o golpe através da política americana. Os Estados Unidos está sempre metido em tudo, né? Ele tem que aprender que o mundo é global. Mas eu não posso ser hegemônico. A única diferença que eu considero entre a China e os Estados Unidos, e que a política do Xi Jinping, é que ele não quer ser hegemônico. Ele não quer que todo mundo vai falar o mandarim. Entendi. Ele vai ocupando os espaços fazendo a infraestrutura. Mas assim, eu acho que os americanos foram muito bem sucedidos nessa questão cultural deles.
Eles enfiaram a cultura deles. Hoje a gente, o brasileiro come bacon de manhã, daí nunca existiu. Sabe? A gente come as comidas deles, tem os hábitos dele, vai ver o cinema dos caras, se veste do jeito que os caras. Eu tô vendo a camiseta que eu tô usando com nenhuma marca americana, mas com certeza se veste do jeito deles, os filmes, as séries. Hoje o adolescente. E agora tá perdendo os filmes, hein? Você viu? O filme agora, ganhando filme coreano. É o segundo que ganha, hein? Mas aqui teve o Parasita e agora tem uma série que tá bombada. Não é o Homeland, não, eu era outro. Não, a série chama Round Six, né? Mas o filme é o Parasita que ganhou. O Parasita que ganhou. E aí tem outro. Que ganhou agora, recente também. Então você está percebendo mas que... a indústria deles e falando em coreano. Fomentada pelo governo. O governo fez um projeto lá atrás de cultura. Não, agora nós vamos investir em cinema e os frutos estão chegando agora, né? Só nós aqui que achamos que tem que privatizar esse país. Assistiu Marighella? Assisti. Que sensacional. Obrigado, Wagner Moura. Muito obrigado, muito obrigado. E ele falou Roda Viva, você viu ele na entrevista? Eu não assisti o Roda Viva. Roda Viva com o Wagner. Ele falou mesmo que era uma censura. Eu demorei 2 anos para colocar meu filme aqui. Criaram todos os empecilhos possíveis no lançamento do filme. Semelhante ao que tinha da ditadura. Eu vi ele falando que a pessoa falou assim, a indústria brasileira sofreu um revés, a indústria brasileira de cinema está tendo dificuldade. Ele falou, a indústria brasileira de cinema acabou. Falou assim, só não acabou de vez por causa dos streamings americanos que estão produzindo aqui. Então ele produziu... ele está em algumas séries, mas assim, a Netflix que fez o filme, ou é a Amazon que fez o filme. A indústria brasileira implodiu, né? A cultura brasileira. Mas aí, né, o atual governo não gosta de cultura. Mário Frias, secretário de Cultura. O que ele entende? Não, você não consegue conversar meia hora com ele, igual nós estamos conversando aqui, professor. Então, E eles querem, assim, não precisa de cultura para o povo. É igual o nosso ministro. Onde já se viu filho de empregado doméstico indo para Disney? Porteiro fazendo faculdade? Filho de porteiro? Quem ele pensa que ele é. Né? E aí a hora que ele falou assim, vocês têm que... Guarda um pouco de resto para dar para os pobres. Sabe, tinha que ter um movimento contra ele brutalmente. Ele nunca viu pobre. E hoje, você viu nos jornais? A filha dele administra a renda dele lá no paraíso fiscal, lá no offshore. Ela é desde 2014. Professor, nós somos uma república de bananas, professor. O nosso ministro da Economia guarda o dinheiro fora do país. Você acha que tem isso? Aonde já se viu isso? Se fosse nos Estados Unidos, nós estamos falando mal de americano, mas se fosse nos Estados Unidos, ele estava demitido no outro dia, responder na corte marcial lá. Imediatamente. E a gente... Não, e o duro que fizeram para tirar ele de foco, né? Pode ver que os grandes jornais, a Folha, o Estadão, certo? E a Globo não ficaram falando muito. É interessante para eles. Você pega quem são os donos dessas redes. Sim. Sempre tem que ir atrás. Os americanos falam isso. Follow the money. Siga o dinheiro. Beleza, onde está o dinheiro? Tá na mão. Os marinhos são o sexto mais rico do país. Sim. São bilionários. Sim. O cara da Band, a família, é uma família também. Saad, bilionária. Os da Record é a igreja, bilionário. Então, que é uma família que toma conta. O SBT é do Silvio Santos, que é não ia falar fascista, mas não vou falar fascista. Mas é um ultradireita bilionário, dono banqueiro. Então, enquanto essa elite toda que a gente tem aí não cair na real, ou tem que ter uma revolução. Sabe, eu não acredito em golpe no Brasil atual, da maneira que foi em 1964. Certo. Eu não acredito. Brando, né? Ele já está no golpe, né, praticamente. Agora, eu acho impossível você ter um grupo de militares ganhando 60, 70 mil. Né? O Heleno ganha 69 mil. Está nos jornais aí. Aquele pessoal... Isso é dinheiro do povo. E o Heleno, não é de hoje, da vida pública, né? Ele era chefe de gabinete do
de uns dos caras que tramaram o golpe lá atrás, de 64. Sim. O Heleno já estava ali, novinho, já estava... Sim. Tudo gente... A nova política é mais velha do que... Sim. Essa nova política está olhando pelo retrovisor. Tem que fazer uma leitura mais realística do Brasil, isso precisa ser feito. A escola precisa parar de dar decoreba. E agora vem aí um problema sério, hein? Para destruir mais a educação do pobre. A BNCC. BNCC? BNCC é um novo plano de ensino que vai ser implantado agora, no primeiro colegial, né, no primeiro ano do ensino médio, começa no primeiro ano. Vai mudar o programa? Vai. É isso? E esse o Temer já mudou o programa? Então, do Michel Temer. Ah, a BNCC é do Michel Temer, que aprovou imediatamente, porque ele não tinha tempo, ele tinha que sair em 2018. Sim. Então, esse básico nacional do currículo comum, que é o BNCC, ele está criando assim, eles tiram, olha as matérias que eles estão tirando. História, filosofia, sociologia e geografia. Só o uma aula. Aumentou a aula de inglês, matemática e português. E empreendedorismo. E agora o aluno vai ter opção. Vai dar uma série de matérias e ele vai aprender TI, tem assim... Isso aí não foi discutido com a sociedade, o BNCC. Né? O Plano Nacional de Educação do período da presidente Dilma e do Lula foi discutido nos 5.570 municípios que tem esse país. Isso aí não foi discutido. Foi a elite que eles estão se apropriando, eles descobriram que o ensino do Estado dá dinheiro. Então, você viu que o governo está querendo colocar o que me chama... o que dá dinheiro assim, como é que ele chama? Você dá mas se der carnê, é outro nome. E agora? Ai, caramba. Reut não, como é que chama? Não é Reut, não. Ai, puxa, Voit não, é uma coisa semelhante. Que ele está querendo dar para você, assim... não tem vaga no Estado, você pode ter... Tá um voucher. Voucher, tá. Muito bem, Eu vi, voucher. Paulo Guedes. Paulo Guedes quer dar um voucher, como ele fez no Chile. Ele está trazendo tudo do Chile. Paulo Guedes, ele é provavelmente o cara mais maligno que eu já ouvi falar. Não tinha outra palavra para ele. Não, despreparado. Não é. Ele foi preparado, foi estudar fora. Ele sabe, viveu um governo ditatorial lá no Chile. Ele é maligno. Eu sei. Ele quer tirar da escola pública. Então não tem vaga? Não. Toma um voucher aqui para você. Vai procurar uma vaga na escola particular. Essa daí é uma maneira de falar assim, nossa, mas isso é bom. Eu vou pegar o voucher e vou colocar meu filho numa escola particular. Não é isso que ele está pretendendo. Isso daí é a desculpa que ele vai dar para você aceitar isso. Ele está querendo tirar o dinheiro do setor público e botar no bolso do empresário, que vai abrir as escolas que vão aceitar os vouchers. Sim, os vouchers. Daí vai dar esse empresário, é claro, né, vai dar um pouquinho para ele, né? Então, você dando voucher, aí eu saio lá na minha vila, pobrezinho, ganhei um voucher e vou estudar no Dincal. Sei lá, eu falei Dincal, enfim, mas pode ser outra escola, São José, São Francisco, pode ser o Cisne Real, pode ser qualquer uma dessas escolas, né? Eu vou ser discriminado. Claro, você... Que eu vou, eles vão parar o lanche deles, que lanche? Eu só tenho o voucher para entrar na escola. Mas compra o uniforme, tá bom, e o lanche? O que eu vou comer? Lá não vai me dar comida, não. Lá vai dar voucher. Então, o que eles estão querendo com isso? O senhor conhece a experiência das escolas do Ceará? Olha, o Ciro fala muito disso, né? E eles têm conseguido alto índice no Brasil. Agora, recentemente, né, em termos de pesquisa, umas 14 meninas lá da escola do Ceará, né? Eles foram os ganhadores na avaliação. Eu não acredito em conversa de político, né? Eu aprendi isso. Então, se o Ciro falou, não sei. Mas, assim, lá o pessoal daqui que está querendo passar está indo morar no Ceará para estudar na escola lá para poder passar. Porque, assim, o vestibular mais difícil do Brasil é o ITA. É o ITA. Instituto Tecnológico Aeronáutico, né? Uma coisa da aeronáutica, assim. Isso é. E, tipo assim, das vagas que eles dão, tipo assim, acho que 80 vagas, 45 vem da escola pública do Ceará. É só eles que conseguem passar.
Essa eu não sabia, hein? É o nova pra mim. ITA, você quer estudar no ITA, você tem que fazer escola pública no Ceará. E aí teve um promotor lá de... Então, que eles restringiram para pobre. Então, você quer fazer o colégio nosso, você tem que vir, não pobre, mas tem que vir da escola pública. Você estava na escola particular, continua na particular, que você quer vir na escola pública. E lá tem a cota ao contrário. O único lugar do Brasil que tem cota ao contrário. Eu achei isso esplêndido. Aqui o pessoal combate muito a cota, né? Lá é a cota ao contrário, cota para rico. Então o Estado teve que reservar 20% das vagas do sistema de escola integral deles lá, que passa nas universidades, para quem vem de escola particular. O rico que depois, meu filho, caramba, porque a escola particular não é tão boa quanto a escola do Estado. Então o rico vai lá, tira o filho da escola do Estado e ingressa no colégio estadual, porque é melhor. Então lá é o único lugar do Brasil que tem cota ao contrário, cota para rico. Porque o que está já na escola tem a vaga garantida. O que estudou desde sempre na pública. E aí o rico que quer furar e voltar não podia. Não, aqui é só para escola pública. E lá agora tem 20%. Essa eu não sabia, criaram aí. Mas como gosto de inventar, né? Para criar a cota do negro, foram 400 anos de escravidão. Foram libertos, não, foram jogados na rua. E até hoje a pobreza tem cor. A pobreza é negra. Sim. E aí quando você falou de propaganda, como eu estava fazendo uma leitura ontem, questão de propaganda, como que eu vou fazer propaganda de produtos para elite clara, branca, sendo que eu tenho 56% da população que é negra. Então o mercado de produtos de beleza, agora que está começando a descobrir a juventude negra, né? Eu tenho 56%. Então eu estava vendo... Por que eu estou falando isso? Dia 4 de novembro, a CUFA, Central Única da Favela, comemorou 20 anos da CUFA. E a CUFA estava mostrando o seguinte, nesses 20 anos, o avanço que teve e tudo, né? E eles estavam falando, sabe quanto representa a Central Única das Favelas? 12 milhões de pessoas. Eles têm um PIB de 1 bilhão, o PIB das favelas. Eles são grandes compradores, que as empresas não estão descobrindo que eles são consumidores. O McDonald's já está na favela do Rio de Janeiro. Sim. Está começando. Não, tem algumas marcas que já perceberam, mas não são todas. Algumas marcas mais modernas perceberam faz tempo. Assim, você pode pegar o Boticário, que é uma coisa assim. Eles estão, na comunicação deles está indo por 56% da grana deles para o público negro já. Mas aí é poucas empresas que acordaram ainda. É pouquíssimas. E são 56% da população, nós somos 212 milhões de habitantes. Sabe, não é um público que você pode desprezar. Não. E as empresas, você vê que elas continuam com o seu critério racista. Sim. Se você pegar na Câmara, são 513 deputados. Nós temos 15% de negros. Sim. Como mulher também, só 15% de mulheres lá. A gente é 56% de negros, 52% de mulher. Né? De mulher. E aí lá é 85% de velhos brancos. De velhos brancos. Empresários. As mulheres são 15%. Nós estamos perdendo na América Latina. Nós estamos perdendo para o Oriente Médio. De representatividade. Que lá são todos ditadores, praticamente, né? Então, você vai para o Senado, você tem lá, né, os 81 senadores, você tem 4% de negros. Eu vejo, é difícil assim, né? Um tempo atrás, acho que fazem 5 anos, teve uma votação sobre aborto para anencéfalos, fetos que nascem sem cérebro. E aí eles estavam votando e eu fiz um comentário que apareceu nas minhas lembranças da rede social. Eu falei assim, caramba, e foi numa comissão, né, que era 16 parlamentares. 16 velhos brancos no Senado. Eu falei assim, caramba, 16 velhos brancos ditando o que 150 milhões de mulheres devem fazer ou não. Eu falei, puxa vida, mas que coisa, né? Olha... Ainda a mulher, você vê ela não tinha uma mulher, não tinha uma mulher, não tinha.
É igual Também do não foi assédio, pra frente, não né? foi pra frente. É igual Supremo do mandou assédio parar. da deputada estadual aí, a comissão só tinha homem. A comissão social. Cara, ela não. Meu, o cara foi demais. É nosso vizinho aqui. Eu conheço ele pessoalmente, inclusive. Que palhaçada. O que ele foi fazer, cara? Acho que ele era acostumado lá em Botucatu fazer isso, viu? Porque não é possível. E ele avisou, dá pra você notar no vídeo que ele avisou o colega dele. Olha só o que eu vou fazer. Olha só, presta atenção. Vou passar a mão nela. Foi lá e gritou. E aí, tem mais? Professor, eu vou ficar aqui. Não, louco. Nossa, a gente vara a noite aqui conversando, porque tem muito papo. É muito bom de diálogo. Que isso. Eu queria agradecer o tempo do senhor por ter vindo aqui. Foi muito legal o papo, esclareceu bastante coisa, trouxe muito conhecimento pra gente. Boa sorte aí no curso que o professor vai lançar. E as portas aqui do podcast estão abertas. Vai quinta-feira já pro ar. Tá? Ah, é? Eu coloco lá no... E agora nós estamos já, acho que a semana que vem nós já vamos para a rádio, nós já temos uma rádio conveniada. O objetivo é uma abrangência grande, a gente sonha alto. A gente quer abranger o estado todo em rede de rádio. Então a gente está fechando com várias rádios para o programa ficar grande. Né? Então... Nós já somos sabia que nós já somos o maior podcast que nós não somos um podcast, nós somos aqui um talk show. Não pode chamar de podcast. Ah, é? Porque nós não somos um podcast. Porque a gente faz externa. Aqui, durante a nossa conversa, em algum momento vai entrar uma opinião da rua. A gente filma, aqui em Bauru, a gente filma lá na Batista. Então pessoas que estão lá, a gente pergunta algumas coisas. Você sabe o que por exemplo, a COP26, entendeu? A pessoa fala, não, eu sei, você conhece a Greta? Aí, então, no meio tem umas intervenções, tem abertura, gravados, os podcasts são normalmente ao vivo, nós gravamos, né, para poder editar. Somos um talk show. E Maico, nós já somos o maior de Bauru, em views. Já passamos os outros, nós já somos o maior talk show de Bauru. Parabéns. Obrigado. Bom, eu que quero agradecer a oportunidade de falar e trazer um pouco, né, dos meus parcos conhecimentos, né, e da minha vivência como professor. Eu sou professor na universidade há 37 anos. Eu já sou aposentado do Estado, aposentado também de professor da escola particular, mas continuo ainda aí na luta, não sei, daqui a pouco os alunos vão me expulsar lá da universidade. 75 anos dando aula, né, para os menininhos de 15 e 16 anos, de 15 não, né, de 18, né, a 19 anos, né, que chega na universidade. Então eu quero agradecer, espero que tenha contribuído. Espera um dia, não, professor. Com seus objetivos. Eu vou fazer outra faculdade, o senhor vai ser meu professor ainda. Tem ciências sociais aqui? Tem ciências não, sociais? agora lá, tem só mais? tem história lá, Só na história, USC tem história. E eu não dou aula para filosofia, eu dou antropologia, né? Né, e tal. Mas foi muito bom conhecê-lo. Né? O prazer é todo meu, professor. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Gente, siga-nos aqui no YouTube, se inscreve aqui. Tá? Siga nossas redes sociais, nós temos Instagram, Facebook, a gente tem um grupo no Telegram para você, que a gente manda as atualizações lá. Nós temos um site, nós temos tudo. Hein, Marco? Nós estamos completo. Isso aqui. E siga também as redes da Pureza Filmes. É quem produz tudo isso daqui, é quem vai produzir o curso do professor. Se você quer fazer um curso, se você quer ter um talk show igual esse aqui, a Pureza faz para você. Pureza aqui, você pode falar com o Maico, com o Paulo, eles estão aqui, eles têm estúdio em São Paulo também, então pode atender você em qualquer lugar, certo? O que mais que eu tenho que dar recado, Maico? Onde nós estamos? Nós estamos no Dual Coworking, que é um lugar que você pode fazer reuniões, que tem a Pureza Filmes fica aqui, tem salas para você alugar, muito bem localizado aqui na região rica da cidade, o maior PIB de Bauru, aqui é a região da Getúlio, né? Tem cafezinho, tem ar-condicionado, tem internet, o Dual Coworking. É só isso que eu tenho que falar, Marco. Posso encerrar? Pode. Esse foi o Além dos Outdoors. Até a próxima. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate